O foco do Flamengo também está na renovação do técnico Felipe Luiz. A gente vem trazendo os detalhes dessa situação aqui para vocês ao longo do ano. Uma conversa que começou lá atrás, em abril, ainda se arrasta, né? E como a gente já tinha trazido aqui, o Flamengo já chegou a fazer a contraproposta da contraproposta. E a informação que eu tenho é que o staff do Felipe Luiz deve fazer uma nova contraproposta nos próximos dias aí para o Flamengo. Mas, Jaísa, qual que é a grande questão? Bom, a grande questão ela é financeira. O Jorge Mendes, né, que entrou no circuito ao longo desse ano, se transformou em empresário do Felipe Luiz, ele quer uma boa valorização salarial do Felipe Luiz, ele entende que o Felipe Luiz, como campeão da Libertadores e potencial aí campeão do Brasileirão, merece uma boa valorização salarial. Então o papo aqui são números. Um lado puxa para cima, outro lado puxa para baixo, e a ideia é que as partes se entendam, entrem num denominador comum para renovação de contrato. O Flamengo quer pelo menos mais 2 anos, tá? E o Felipe, né, o Jorge Mendes também, eles têm planos de um futuro não tão distante que o Felipe Luiz seja treinador no futebol europeu. Mas é isso, gente. Então, o Flamengo vai correr agora para tentar fechar essa renovação de contrato do Felipe Luiz, e os temas são financeiros, né? Conversa aí. E é claro, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, Filipinho tá valorizado. Valeu, Raíza. Não tem surpresa aí, né? A gente falou semanas atrás sobre essa questão da renovação e estava claro que era um risco para os dois lados ali, né? Se ele assinasse um contrato lá atrás, um mês atrás, ele poderia estar assinando por menos do que poderia receber caso o Flamengo conquistasse os títulos, que está conquistando. Conquistou a Libertadores e vai conquistar o Brasileiro. Eu arrisco dizer que vai conquistar o Brasileiro. E se o Flamengo, na verdade, pagasse um valor alto demais 2 semanas atrás e ele não conquistasse os títulos, também seria um outro risco. Enfim, era um risco ali calculado, renovar antes, e ao mesmo tempo era um outro risco deixar para depois, como o Flamengo deixou, ou como eles resolveram deixar para depois, não sei se por exigência ou porque o próprio Felipe falou, não quero falar sobre isso antes das conquistas, né? Me parece que ele acabou achando melhor resolver isso depois. Foram por várias vezes ele dava a entender que não era o momento, que estava focado nos jogos e eventualmente fazia ali contrapropostas, muito mais, ao meu ver, tá? Muito mais uma questão de você... No quesito de negociação mesmo, tá? No lado empresarial financeiro, né? É muito mais interessante para o Felipe renovar tendo 2 títulos no bolso, onde mas ele poderia não ter ganho os títulos. Poderia, né? Mas o Felipe tem a consciência também de que era um risco, mas a confiança no trabalho dele para que ele pudesse ter algo mais vantajoso para o lado dele. Enquanto para o Flamengo, evidentemente, era mais vantajoso fechar o quanto antes, porque pagavam mais barato, né? Pagava muito mais barato para um técnico que era talvez campeão, ou tivesse feito uma ótima campanha nos 2, mas não tivesse ganho, enquanto você tem que pagar o passe de um treinador que possivelmente será campeão de 2 das maiores competições do futebol brasileiro. Então, e ainda tendo uma competição do Intercontinental que pode aumentar ainda mais, né? Um eventual título intercontinental ainda aumentaria mais ainda o passe do Felipe Luiz, né? E até mesmo como ele fosse visado no futebol europeu, para que mudasse também quesitos como multa rescisória, como todas essas coisas que são intrínsecas do contrato. Mas assim, para mim é um processo natural. Eu acho que o andamento natural é a continuação do trabalho do Felipe no Brasil. Eu acho que o trabalho dele no Flamengo é assim, marcante, muito por ele já ser ídolo do Flamengo e pelas conquistas. Acho que o Felipe imprime um estilo de futebol que a gente não tem visto com muita frequência no futebol brasileiro. É um estilo de jogo diferente. Ele visa coisas diferentes, o time age um pouco diferente também. Eu acho que tem muito do estilo europeu, muito da experiência do Felipe sangrando para dentro da maneira como o Felipe age como técnico, né? A experiência dele como jogador. Não à toa as inspirações dele do Jorge Jesus
e do Diego Simeone são dois que passaram um bom tempo no futebol europeu, então isso traz muito do estilo dele. Eu particularmente acho que o Filipe Luís é um técnico muito marcante, eu acho que ele já firmou mais ainda o seu espaço como um ídolo do Flamengo, além das 4 linhas. Ele como treinador, para mim, já se firmou muito junto ao torcedor. Acho o trabalho dele muito impressionante, acho ele... Acho que tudo que ele fez esse ano, ele passou por coisas que seriam muito complicadas até para técnicos mais experientes do que ele, e ele conseguir títulos de grande expressão no seu primeiro ano como profissional, completando algo próximo de 100 jogos à frente de um time profissional, realmente é impressionante. Acho que o Flamengo paga o preço disso quando você faz essa aposta, e agora tem que pagar o preço em dobro, né? Porque deu certo, a aposta se firmou, então você é obrigado a dobrar e pagar o valor dela. Então acho que é só um processo natural que o Flamengo hoje vai sofrer, né? As consequências de ter que pagar um valor mais alto, um passe mais alto, mas é um técnico que vai ter um currículo que vai justificar. O que antes poderia ser uma dúvida, cada vez mais vai se tornando uma realidade. A impressão que eu fiquei é que para o Felipe era interessante protelar essa conversa Sim. para agora por vários motivos. Primeiro, por razões reais que ele apontou, de que ele estava focado em reta final de Brasileiro, em reta final de Libertadores, que era melhor não ficar falando em dinheiro, ou ficar pensando em quanto vai ganhar, em quanto vai deixar de ganhar. Não é ideal realmente misturar isso com foco no que ele tem que trabalhar em relação ao time. Então essa é uma razão que ele achou melhor, de fato, protelar por esse motivo. E acho que há outras razões. Primeiro, o seguinte, ele confiava nas conquistas. Sim. Certamente até nas 2 conquistas e em pelo menos uma delas. E ele, naturalmente, faz sentido, é lógico imaginar que ele pensou, bom, se eu de fato conquistar e eu negociar essa renovação, e aí quando eu digo ele, eu estou falando ele e o empresário dele, né? Que tem um empresário atuando junto com ele. Sim. Se ele negociar isso após as conquistas, obviamente ele tem chance de conseguir uma valorização melhor, Sim. um contrato melhor, né? De um reconhecimento mais amplo. Fato, isso é absolutamente óbvio, né? O Flamengo agora vai fazer muito mais força e periga botar muito mais dinheiro na mesa, fazer um esforço muito maior em relação à sua proposta, aonde pode chegar, pelo fato do Felipe ter conquistado os 2 títulos. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro é o seguinte, o Felipe pode ter pensado o seguinte, caso eu não conquiste nada, se eu não conquistar, eu preciso ver como é que vai ficar a situação aqui, para saber se eu também quero continuar aqui, né? Será que Qual o torcedor... vai ser o tamanho da pressão? Qual será o tamanho da pressão, da reclamação, da encheção de saco? Será que eu vou estar afim de aturar isso? Será que o clima no final do ano vai ser aquele clima, se eu não ganhar nada, onde eu vou querer ficar? Sim. E um quarto motivo também que eu vejo que é o seguinte, ele protelando para agora, talvez, e ele tendo conquistado os 2 títulos, ele pode tranquilamente observar qual é o cenário em relação ao mercado externo. Sim. Será que já agora não pode pintar uma boa proposta, uma boa oportunidade para ele, até no futebol europeu, visto que ele acaba de conquistar 2 títulos cruciais no continente, No meio o do título caminho já brasileiro? surgiu, né? Ele foi procurado pelo Fenerbahçe no meio do caminho, logo após a saída do Mourinho. Óbvio, o futebol turco não é visto como primeira prateleira do futebol europeu. Eu acho que isso passa muito do porquê ele não aceitou, né? Mas agora talvez ele consiga mais, né? Num pós-mundial de clubes, numa Libertadores, num possível Brasileirão e na performance do Intercontinental. Pois é, mas então eu acho que eu consegui desenhar aí pelo menos uns 4 bons motivos que ilustram bem o que, na minha opinião, pode ter passado na cabeça dele e do empresário, ou pelo menos algo muito próximo desses motivos aí, Garoni. Não teria nenhum cenário ruim para ele, acho que assim, porque sendo campeão ele tem uma valorização. Se ele não fosse campeão, ele teria uma pressão muito grande que ele poderia escolher um outro caminho para a carreira dele. Ele já se mostrou incomodado algumas vezes com o time sendo líder e alguma pressão ali por algum momento, ele tendo cobrança que ele, cara, vendo como sem sentido. E muitas vezes até cheguei a concordar com ele aqui e defendi em relação a isso. Então, assim, eu acho que o caminho natural é ele renovar com o Flamengo, porque eu acho que é positivo para o clube e para ele também. A gente está falando de um treinador em início de carreira, mas que tem muita ligação com o Flamengo. Agora, além da ligação que ele tem como ex-jogador do clube e torcedor do clube, que já cansou de falar sobre isso, mas ele tem uma ligação como um treinador campeão de Libertadores com o Flamengo. Então, isso tem um peso muito significativo e eu acho que para o próprio Filipe Luís, para ele continuar a carreira dele, é fundamental ele estar no Flamengo. Ele está num dos maiores clubes da América do Sul, o atual campeão da América do Sul. O maior campeão dos últimos anos, o maior campeão da Libertadores do futebol brasileiro.
Então não é que ele está começando lá de baixo, ele já está começando num grande clube, no clube de coração dele, onde ele já é ídolo. Então, assim, ele já está num passo para 1 ano de carreira como profissional muito acima da grande maioria dos treinadores que a gente conhece. Ninguém começa ali. E você começar ali e se manter ali é muito difícil. Muito difícil. Então, acho que pro Felipe Luiz é positivo. Acho que a questão de valores vai ser negociada e possivelmente vai ser resolvido, porque o Flamengo tem interesse em manter. Acredito eu que o Felipe Luiz tenha interesse também em permanecer. Até porque ir para a Europa não quer dizer que ele vai dar um salto na carreira. Hoje em dia a gente cansou de falar de jogadores aqui, até de valores financeiros, que lá fora também nem sempre se paga muito mais do que se paga aqui. Hoje, o futebol brasileiro, o Flamengo principalmente, trabalha com valores muito altos. Muito altos. Então, não sei se é, nesse momento, o melhor caminho para o Felipe Luiz. Eu acho que o natural é realmente isso ser resolvido e ele permanecer no Flamengo. Eu acho que ganha Flamengo e ganha Felipe Luiz.